Graça e paz a todos. Estamos aqui domingo gravando a palavra. Hoje teríamos o nosso culto, mas estamos passando por um momento de pandemia e não estamos podendo nos reunir
igreja no prédio, mas nós somos igreja onde nós estamos. E eu estou aqui gravando essa palavra, estou aqui junto com o Guilherme, para que vocês possam ter o alimento, para que vocês possam estar ouvindo a palavra, para que a gente possa estar refletindo sobre isso. Eu vou pregar hoje uma palavra aqui que eu tenho sentido e que eu acredito que vai fazer bastante diferença na nossa vida enquanto igreja, na nossa concepção que nós temos enquanto nome de Jesus. Antes disso eu vou ter uma palavrinha de oração e já vamos passar para a ministração propriamente dita. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui, Senhor, te agradecendo porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem enchido nossa vida da Tua graça, do Teu amor, o Senhor tem nos guardado, Senhor. O Senhor tem nos dado provisão, Senhor, para manter esse lugar, Pai. O Senhor tem abençoado pessoas através das nossas vidas, o Senhor tem alcançado, Senhor, vidas através de nós. O Teu nome tem sido pregado, o Teu nome tem sido anunciado, Pai. Não só por nós enquanto instituição, mas por todas as pessoas que têm um compromisso contigo, por todas as igrejas que têm um compromisso contigo. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos direcione para aquilo que o Senhor quer cada vez mais, Senhor, que o Senhor nos dê sensibilidade ao Teu Espírito, que o Senhor nos dê recursos para ajudar as pessoas socialmente também falando, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor ilumine essa palavra, que o Senhor toque no nosso coração e que o Senhor fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. O título dessa ministração é Nome de Jesus. Nome de Jesus. Eu estava orando e na minha oração eu falei em nome de Jesus. E normalmente nós terminamos a nossa oração e nós falamos em nome de Jesus. Para que isso de algum modo diga: Senhor, aquilo que eu estou pedindo em Teu nome, Pai. E a própria palavra fala que aquilo que nós pedimos em nome dEle, Ele nos concederá. Entretanto, às vezes a gente começa a falar em nome de Jesus como se fosse talvez um mantra, como se fosse algo místico, como se fosse um amuleto simplesmente, ou alguma coisa do gênero. Então a gente começa a falar em nome de Jesus sem considerar de fato o que é esse nome de Jesus, sem levar em consideração e dar devida atenção o que isso realmente representa. E isso é muito sério, porque o nome de Jesus não é um nome místico, o nome de Jesus não é um amuleto. O nome de Jesus, ele comporta muitos fatores, ele comporta muitos fundamentos, e é sobre isso que eu vou falar nessa tarde, que vocês estarão ouvindo nessa noite, durante a semana, e eu espero que assim seja. Nós devemos, sempre quando nós falamos em nome de Jesus, talvez nós devemos ouvir de Deus, ou talvez de dentro de nós mesmos, o que é esse nome de Jesus. E quando a gente vai para a palavra, especificamente no Antigo Testamento, nós vemos que muitas passagens, muitas mesmo do Antigo Testamento, falam o nome de Deus, ou algum nome de Deus, de acordo com alguma função que Deus exerce em determinada parte da história da Bíblia, em determinado ponto do momento histórico que Deus está fazendo com que o seu povo atravesse, com que o seu povo passe. E Deus então, ele provê algo, ele faz algo, e na Bíblia, na palavra de Deus, está aquele nome de que Deus exerceu aquela função, um nome de Deus. Então são vários os nomes, são muitos nomes. Eu não vou falar sobre todos aqui, eu vou falar na verdade uma pequena parte de alguns nomes que eu acredito que seja mais relevante para aquilo que eu quero falar aqui, e depois eu vou
colocar isso como um espelho de Jesus, eu vou colocar isso como, eu vou atualizar isso, como que isso vem para o Novo Testamento e como que isso é relevante para que a gente entenda esse nome de Jesus que nós falamos muitas vezes nas nossas orações, ou a gente simplesmente fala em nome de Jesus, a gente simplesmente usa como uma expressão corriqueira daquilo que a gente fala ou daquilo que a gente faz, e acaba não considerando de fato o que é esse nome de Jesus. Então, por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 22, do capítulo 22, versículo 13 e 14, a gente vê o nome de Jesus que é citado da forma Yahvé ou Jeová, né? Jiré, o Senhor proverá. Então esse é um dos nomes de Deus no Antigo Testamento, o Senhor proverá. Nós vemos também em Juízes capítulo 6, versículo 24, Jeová Shalom, o Deus de paz, que também é um dos atributos de Deus e é uma das funções que Deus exerce naquele momento histórico. Em Êxodo capítulo 31 e 13, Yahvé Kadás, o Senhor que nos santifica, o Senhor que nos purifica, que nos limpa cerimonialmente para sempre. Então, esse é um dos nomes de Deus em Êxodo capítulo 31 e 13. Jeová Ra, o Senhor é meu pastor. Salmo de número 23 e versículo 1. Jeová El Gomalá, o Senhor Deus que recompensa. Está em Jeremias capítulo 51 e versículo 56. Esse versículo ele trata de uma recompensa, especificamente de uma recompensa ou um castigo, na verdade, esse versículo trata. E quando a gente vai ver em Jesus, Jesus transformou toda aquela maldição, ou toda a maldição que deveria sobrevir sobre nós, ele transformou isso em bênção, ele transformou todo o castigo em recompensa, na nossa herança. Toda a morte ele transformou em vida. Jeová Rafá, em Êxodo capítulo 15, versículo 26, o Senhor que sara, o Senhor que sara. Jeová Chamá, o Senhor está ali. Ezequiel capítulo 8 e 35. Quando a gente faz, digamos assim, o espelhamento dessas passagens e de todos os outros nomes que são dados a Deus, ou que Deus mesmo se dá em determinadas situações e circunstâncias, quando a gente faz o espelhamento em Jesus, isso se encaixa perfeitamente, e a gente começa a ter uma melhor concepção, a gente começa a ter uma base, uma fundamentação para o que é quando nós falamos em nome de Jesus. Isso não é algo solto, isso não é um fim em si mesmo, mas isso comporta coisas, isso comporta valores, isso comporta base e a base do cristianismo. Por exemplo, quando a gente vê Jeová Jiré, o Senhor proverá, em Gênesis, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai ver em João capítulo 6, Jesus multiplicando os pães e peixes. Jesus alimentando toda aquela multidão que estava ouvindo ele. Então Deus que havia trazido toda a provisão no Antigo Testamento, esse mesmo Deus vem e alimenta uma multidão com pães e peixes. Então se cumpre em Jesus. Então quando nós falamos em nome de Jesus, nós falamos, Jesus ele está provendo, nós não estamos desamparados, ele está provendo para nós. Quando nós vimos então em Juízes, Jeová Shalom, Deus de paz, Jesus vai falar em João capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. O mesmo Deus vem e se faz paz em nós. Quando nós vimos o Senhor que santifica, em Êxodo capítulo 31, verso 13,
No Antigo Testamento, nós vemos em Hebreus capítulo 10, verso 8 a 10, fala assim a Bíblia: pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então Deus que santifica e que purifica e que usa alguns ritos no Antigo Testamento, como matar animais e fazer todo o sacrifício, Ele vem e se faz sacrifício para que Ele fosse o nosso sacrifício de uma vez por todas. Que Ele nos santifica e nos purifica de uma vez por todas. O Senhor é meu pastor, do Salmo tão conhecido, Salmo 23, verso 1. No Novo Testamento, Jesus fala, em João capítulo 10, versículo 11, fala assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E quando nós vemos no Antigo Testamento, o Senhor que é justiça nossa, em Jeremias capítulo 23 e versículo 6, nós vamos ver em Romanos capítulo 5, e na verdade Romanos, o Antigo Testamento inteiro nós vimos isso, mas eu vou citar aqui, Romanos capítulo 5, ele fala, Romanos capítulo 5, versículo 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O Deus que é o nome Jeová Sedeque, o Senhor que é justiça nossa, se faz homem para nos justificar e nos fazer justos, não por nós mesmos, não pelas nossas atitudes, mas pela justiça que vem dele mesmo. E nós que tínhamos guerra com Deus, porque nossa herança era pecaminosa, nossa herança passou a ser Adão, uma herança pecaminosa, e tínhamos guerra com Deus, porque nós éramos escravos do pecado. Agora, por Jesus e pela fé, nós somos justificados e santificados. Então, o Senhor, que é a justiça nossa, se fez carne para nos justificar. E nós, quando nós estamos nele e nos colocamos diante dele, quando falamos em nome de Jesus, nós estamos falando: a tua justiça esteja sobre mim, que a tua justiça seja aquilo que eu quero, que a tua justiça esteja na minha oração, que a tua justiça esteja sobre aquilo que eu faço, sobre aquilo que eu falo e sobre aquilo que eu sou. É isso que nós estamos falando quando nós falamos em nome de Jesus. Que a tua justiça sobrevenha a mim. O Senhor que recompensa, de Jeremias, vai falar em Efésios capítulo 1, versículo 13, que Jesus é a garantia da nossa herança, que Ele é a nossa recompensa. Em Efésios capítulo 1 e versículo 13, eu quero ler. Efésios capítulo 1 e versículo 13 fala: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos falando assim: Senhor, Tu és a minha herança, Tu és a minha recompensa, e viver no Teu reino é a minha recompensa, não porque eu mereço, mas porque Tu se fez minha herança, porque Tu és o meu presente, porque Tu és aquilo que eu não merecia, mas mesmo assim, pela Tua bondade, Tu se entregou por mim. É isso que nós estamos falando quando nós falamos em nome de Jesus. O Senhor que sara, nós vimos em João capítulo 4 e verso 50, que Ele cura, Jesus cura o filho de um oficial. Em João capítulo 5 versículo 8, pegue sua maca e anda. Em João capítulo 9 versículo 7, um cego de nascença volta a ver. Então, quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos obtendo toda a cura que Ele pode nos dar,
nós estamos pegando a nossa maca, que antes nós estávamos coxos, e agora andamos, e nós passamos a enxergar. Nós passamos a enxergar. E o Senhor que está ali, que é citado em Ezequiel capítulo 48, versículo 35, em Mateus capítulo 1, e versículo 23, fala assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. No versículo 21, fala assim: ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Acima de qualquer coisa, quando nós falamos em nome de Jesus, que o nome dele significa salvação, o nome dele significa o Senhor que salva, nós estamos falando em nome de Jesus, um Deus que nos salvou, um Deus que nos salva, um Deus que nos resgatou, um Deus que nos cura, um Deus que nos supre, um Deus que é a nossa herança, um Deus que é o nosso pastor, um Deus que nos justifica, um Deus que nos santifica, um Deus que nos dá a paz, um Deus que promove a paz, um Deus que nos sustenta com pães, peixes, um Deus que diz para nós: pegue sua maca e anda, um Deus que nos salvou, um Deus que nos tirou da podridão do pecado e nos trouxe para o reino do seu Filho amado Jesus. Esse é Jesus. Por isso que eu sempre falo, quando a gente lê o Antigo Testamento, nós temos que ler o Antigo Testamento entendendo que ele está falando de Jesus. Todos os nomes de Deus que nós vimos no Antigo Testamento são muito mais do que aqueles que eu citei, muito mais. Olhando de uma forma mais ampla, de uma forma macro, de uma forma mais completa, ele é a pessoa que nos salva. Ele é a pessoa que nos salva. Todos os nomes do Antigo Testamento, eles estão compilados em Jesus. Todos os nomes, eles estão em Jesus. Eles fazem parte de quem Jesus é. Ele nos dá vida, ele nos sara, ele nos cura, ele nos liberta, ele nos sustenta. Ele nos permite ver, andar, vencer as guerras. Ele é a nossa herança e a nossa recompensa. Ele é o Deus que nos salva. Ele é o Deus que nos salva. E para finalizar, eu quero ler 2 versículos. Um versículo que está no livro de Hebreus, capítulo 1 e verso 3, fala assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele, Jesus, é a expressão, todos os nomes se encontram nele, todos os nomes se encontram nele, em Jesus. Em Apocalipse, capítulo 19 e verso 13, fala assim, capítulo 19 e verso 13: está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. O seu nome é Palavra de Deus, ou seja, Jesus, ele está falando de Jesus aqui, no capítulo 19, obviamente. A palavra usada aqui no grego é a mesma palavra de João capítulo 1, e o que está dizendo aqui é que Jesus é palavra de Deus, é a expressão de quem Deus é, de todo o ser de Deus, Jesus.
Ele é esse verbo de Deus, Ele é o agir de Deus, Ele é a manifestação de Deus, Ele é o poder de Deus, Ele é todos os nomes de Deus reunidos numa só pessoa, Jesus. Que a partir de agora, quando nós orarmos em nome de Jesus, a gente leve em consideração que esse não é um nome místico, mas esse é o nome de uma pessoa que nos salvou, que nos salva e que transforma toda a nossa vida. De tudo o que era pó, Ele sopra o fôlego de vida, e a partir desse momento, nós podemos ter vida. E toda vez que nós orarmos em nome de Jesus, aquela oração passa a ter vida, porque o próprio autor da vida que concede vida à nossa oração e aquilo que a gente está falando. Isso também traz responsabilidade naquilo que a gente está orando, porque o que nós estamos orando tem que estar de acordo com os fundamentos de quem Ele é. Porque quando nós falamos em nome de Jesus, nós estamos dizendo assim: Jesus, assina aqui o que eu estou orando, carimba aqui o que eu estou orando, que isso esteja de acordo com os teus parâmetros, com os teus fundamentos e com quem o Senhor é. Em nome de Jesus, que essa palavra possa transformar não só a nossa oração, mas a essência de quem nós somos enquanto cristãos. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua semana, a sua vida, que Deus nos transforme cada dia mais e que nós estejamos cada dia mais no centro da vontade de Deus. Em nome de Jesus, amém.